Obrigado. Olha só que lindo, olha o topete dele. Não tem ninguém assim. Cara, tem liberdade para fazer essas brincadeiras, tá, meu? Valeu, Rafael, obrigado. Pessoal, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui presente, né, em mais uma edição aqui da Zabbix Conference. Bom, como é que mexe esse negócio? Bora. Bom, bora lá falar um pouquinho. Bom, para quem não me conhece, então, Hernandes Martins, atuando com os Zabbix há mais de 12 anos, né? Tenho as certificações aí, ZCS, ZCP, ZCE, e já fui trainer também, estamos retomando aí os trainers também. Atuo em diversas frentes aí da comunidade, tanto no Brasil, às vezes internacionalmente também falando. E atualmente eu sou consultor especialista Zabbix na Alunio, né? O Alunio. A Alunio, que é uma empresa parceira da Zabbixia, é uma empresa que trabalha, né, com ambientes críticos, né, de monitoramento, ambientes desafiadores, né? Então, diariamente a gente está trabalhando com essas questões de projetos, né, voltados aí para a parte de monitoramento. A nossa sede ela fica em Recife, também estamos com um ponto aqui em São Paulo, né, um ponto de presença aqui em São Paulo também. E esse ano nós estamos fazendo 10 anos, né, completando aí 10 anos de Alunio, né, no mercado. Bom, o que eu vou falar hoje aqui, o que eu espero trazer para vocês aqui? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre automação, né? Principalmente automação voltada para as Zabbix. Falar um pouquinho de automação dos Zabbix. Para quem estava na Summit vai lembrar desse rapazinho que está aqui com a mãozinha para cima. Tá? Tinha alguém na Summit aqui? Alguém lembra? O pessoal de Recife lembra? Olha lá, o pessoal lembrou. Deixa passar. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho do poder de automação dos Zabbix. É muito importante, antes da gente falar de automação, é conhecer o que nós temos internamente dentro dos Zabbix. Será que todos conhecem realmente? Muitos de vocês aqui já conhecem a ferramenta, já conhecem o que ela oferece, mas outros não. Então, eu resolvi aqui trazer um pouquinho do que ela proporciona internamente. Então, funções básicas. É possível dentro dos Zabbix a gente configurar alerta? Sim. O que eu posso fazer com eles? Eu posso gerar um comandinho remoto lá e fazer com que qualquer tipo de alerta eles faça, né, que ele execute um comando para restabelecer um serviço. Então, isso não deixa de ser uma automação interna dentro dos Zabbix. Então, nativamente, nós temos essa possibilidade de trabalhar com comando remoto ou remote commands. Quem usa aqui comando remoto para restartar serviço aqui? Funciona? É bom? Vale a pena, né? Então, pessoal, usem comando remoto, tá bom? Vale a pena fazer o uso. Outra coisa bacana também, quando a gente fala de alerta, né, a gente tem muita integração, automações prontas para serem usadas. Utilizam isso também, pessoal? É bacana. Ajudou bastante essa melhoria que teve de novas integrações, já veio nativa, né? Antigamente tinha que sair correndo atrás de script. Tem um Git dali, tem outro Git dali. Esse aqui é um script do fulano. Agora está vindo tudo nativamente. Então, são automações pré-definidas dentro da própria ferramenta. Tá bom? Então, o que é importante aqui? Tem alguns requerimentos, que é configuração, né? Então tem que ter configuração de triggers, ação, né, e também parametrizar para que os comandos remotos funcionem. Tá? Então, isso aí é uma das automações internas dentro dos Zabbix. Bom, eu tenho também automações agendadas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de coleta agendada. Quando eu falo de coleta agendada, o Zabbix ele permite você fazer coletas agendadas, ou seja, é uma funcionalidade muito útil, porque, de repente, em algum momento você precisa fazer uma coleta em um determinado horário, apenas com uma única checagem, você pode agendar isso dentro dos Zabbix. Então, o Zabbix ele te dá essa liberdade de você fazer algum tipo de coleta agendada, né? Ou no horário específico, ou durante um período específico. Eu quero que, por exemplo, todo dia, exatamente 1h da manhã, eu quero saber se o monitoramento do backup rodou com sucesso ou não. Então, eu quero que ele faça aquela coleta apenas todo dia, 1h da manhã. Então, você vai falar para os Zabbix, olha, Zabbix, eu vou agendar aqui e você vai lá, automaticamente vai lá e faz essa tarefa. Alguém usa coleta agendada? Boa funcionalidade? Bacana? Então, sucesso. E aqui eu tenho uma coleta agendada que eu configurei justamente para ela
fazer uma coleta durante um determinado período, funcionou normalmente. E eu tenho também uma outra coleta agendada que eu falei assim, você vai coletar exatamente naquele exato momento que eu falei para você coletar, que são exatamente de segunda a sexta-feira, né, exatamente aí, às 10 horas da manhã, no minuto 22, ou seja, às 10 horas da manhã, às 10h22. E ele exatamente coletou às 10 horas e 22. Então, assim, o Zabbix é muito preciso nessa automação interna que ele já tem. Então, vale a pena usar essa funcionalidade. Outra coisa bacana também é a questão do período de manutenção. Período de manutenção, poucos utilizam, outros utilizam. Quem não utiliza ainda? Ou melhor, quem utiliza? É útil, né? É extremamente útil. Olha, é uma das coisas assim que, quando a gente fala de período de manutenção, de evitar notificações desnecessárias, principalmente, utilize aí o período de manutenção. É possível agendar as manutenções. Vai ter uma manutenção às 2 horas da manhã, das 2 até às 5. Eu agendo esse período de manutenção e, quando chegar no horário, vai aparecer uma flag lá, né, falando lá, o horário está aproximando, né, de acontecer. E, automaticamente, a partir daquele horário agendado, os Zabbix internamente têm essa automação para ativar aquele período de manutenção e suprimir, evitar que qualquer tipo de problema ou de notificação seja enviada, né? Então, muito boa também essa feature interna dentro dos Zabbix. Outra coisa que o pessoal falou aqui bastante, a gente tem sempre falado, é a questão dos relatórios. O Zabbix ele melhorou bastante nessa questão de relatórios. Tem os relatórios nativos também. Até agora a gente só está falando de funcionalidades nativas de automação. Então, o relatório ele não deixa de ser uma ferramenta de automação. E aí, aqui eu trouxe um print para vocês dessa automação funcionando, onde eu configuro os meus relatórios, preencho lá o formulário com a necessidade, com a minha demanda, e ele vai mandar o e-mail, né, já com um PDF, lá tudo bonitinho, exatamente com o tipo, com a informação que eu preciso, agendada no horário que eu já pré-defini. Todos usam o relatório agendado? Ainda não? Quem não usa? Quem vai usar a partir de agora? Usem, pessoal, usem o relatório agendado. Tá bom? É muito importante vocês usarem, ter uma percepção se de melhoria da ferramenta. Isso é muito bacana, saber que ela vai te entregar esse tipo de relatório, né? E aqui o relatório ele é com uma visualização em PDF, né? Então é bem bacana também. Bom, vamos falar um pouquinho agora de rede, né? A automação interna dentro dos Zabbix com Network Discover. Eu geralmente costumo falar que existem dentro, né, dos Zabbix algumas automações justamente para você popular os Zabbix. A primeira, conhecidíssima, Network Discover. Ela tem os dois lados, né? Tem o lado bom e tem um lado que a gente precisa parametrizar. Com os Zabbix eu vou lá fazer a descoberta dos dispositivos, então eu vou até a minha rede fazer a busca dos dispositivos, então ele vai na minha rede e eu vou exatamente definir algumas regras. E aqui eu trouxe um modelinho que a gente sempre utiliza na hora de planejar um projeto, né? Vai lá, pega o projetinho e fala como é que eu vou chegar nos meus hosts, como é que ficarão os meus hosts. Eu vou popular como? Com Network Discover? Então tá, como é que eu popularia isso? Então eu começo, né, com a minha regra de descoberta, crio lá uma regra de descoberta bacana, vou colocar alguns critérios de descoberta, pode ser por dispositivo SNMP, vou falar para ele, olha, se eu receber o valor do meu sistema nessa descoberta, pode ser via SNMP, pode ser via agente, eu vou automaticamente, com base em uma ação que eu criei, eu vou adicionar ele dentro de um grupo, então o host que eu descobri, eu vou adicionar ele dentro de um grupo, depois que eu coloquei ele dentro de um grupo, eu vou parametrizar cada vez mais. O quê? Colocando um template, adicionando ele, o host, colocando algumas características. Então, dentro dos Zabbix, nós temos essa automação. E isso permite que você trabalhe com diversas frentes, ou seja, para diversos sistemas operacionais, uma única coleta, uma única checagem, vai permitir que você possa identificar ali a descrição do sistema e trabalhando ali com algumas regras, né? Vai trabalhar tanto para sistema operacional, para Windows, para Solaris. E você pode também
no caso, e cruzando, né, as informações com uma única checagem. Olha só que bacana, tanta coisa de automação que a gente tem dentro do próprio Zabbix e muitas vezes nós não exploramos. Tá bom? Então, é bem bacana essa parte de explorar essa questão de automação de rede. Posso usar via agente, posso utilizar via SNMP, via checagem simples. E aí, a gente cruza essas informações com essa questão do Network Discover. É bem bacana. Senhores, utilizam o Network Discover? Já utilizaram? Beleza. Então, usem, testem, pessoal. Vale a pena. Muito bacana. Bom, tem um exemplo de Network Discover, né? A telinha básica ali, eu trouxe um print, uma ilustração básica. E, na sequência, eu vou falar também do autorregistro. O autorregistro também, ele não deixa de ser uma automação. Só que essa automação, dessa vez, ela parte com ela é iniciada a partir do agente, onde eu tenho 3 critérios, como nome do host, ou tenho um parâmetro lá de metadata, e eu tenho também um host que pode ter como origem um proxy, por exemplo. E aí eu vou definir também as mesmas regras. Quais são essas regras? Lembra lá que eu falei que o meu agente, eu startei o meu agente, alguns critérios de autorregistro. Quais são os critérios de autorregistro? Então, agora é o meu agente fazendo o caminho contrário, ou seja, o meu agente está indo até o meu servidor para se registrar. Olha, eu sou um novo agente, eu posso me cadastrar no seu Zabbix? Ele vai avaliar alguns critérios, ele vai analisar se atende os requisitos. Quais são esses requisitos? Eu vou selecionar pelo hostname, eu dependo de uma action. Essa action ela vai receber um determinado valor e ela vai fazer a mesma tarefa de automação, de adicionar um grupo, de adicionar um template, adicionar o host, habilitar o inventário e toda essa automação através do autorregistro, ou seja, uma automação de forma ativa, né? Ou seja, o meu agente enviando informações ativamente para o meu Zabbix Server. E a gente usa a mesma técnica para planejar a população de hosts dentro do meu sistema. Tá? Então, a gente está falando de coisas internas dentro do próprio Zabbix. Observem que ela segue a mesma linha, né? A mesma linha do Network Discover, só que pelo caminho contrário. Bom? Bacana. Então, legal, a gente falou de Network Discover, falamos de autorregistro. Tem também o LLD, que é uma das top features de dentro do Zabbix. Para quem, como eu, começou lá na 1.8, quando não existia LLD, eu acho que o Luciano também, Luciano, grande referência para a gente do Zabbix, pegou lá no 1.8 e não tinha LLD, não tinha, era tudo no braço, tudo manualmente. Aí no 2.0, quando chegou o LLD, veio aí com uma grande novidade, muita melhoria e ajudou muito. A pergunta é, alguém não usa LLD ainda? Acho que isso é uma funcionalidade que a gente tem que aproveitar e muito. Bom, uma outra coisa bacana que muita gente desconhece ainda, que é a automação que eu posso fazer utilizando mapas. Os mapas do Zabbix permitem eu executar algum tipo de comando remoto. Que comando remoto eu poderia executar? Eu posso restartar um serviço, posso restabelecer um serviço, posso dar um start, posso dar um stop. E aqui nessa ilustração, eu tenho ali serviços do Windows, eu reiniciando os serviços, eu posso parar, posso dar um restart, um stop. Serviços do próprio Zabbix, quando não existia aquele botãozinho lá do Reload Configuration do proxy, o que nós fazíamos? Criava um mapinha lá no Zabbix, com toda a estrutura, criava um comando remoto e colocava onde? No mapa, e dava o cache reload diretamente no mapa, para não ter que logar via SSH para dar um cache reload, alguma coisa assim. Então, era uma das coisas que a gente utilizava. Hoje não precisa mais, porém, trouxe aqui, porque é muito útil você dar comandos diretamente pelo mapa. Tá bom? Legal. Outra coisa bacana agora que o Alexei falou, outras pessoas falaram também, acho que o Vitor, e a gente sempre vai ficar falando sobre esse tema, porque é uma novidade do 6.4, que é a questão do streaming, né? O Zabbix Streaming. Você consegue enviar valores coletados de dentro do Zabbix, né? Você consegue levar isso para outras ferramentas. O Alexei falou isso hoje.
novamente, né? Mas eu trouxe aqui também, porque ela é uma automação muito importante, que já existia, mas só que ela era configurada apenas no arquivo de configuração. Você tinha que ir lá na telinha para configurar. Agora não, vem via front-end. E agora você pode trabalhar, né, com esses eventos. Então, você pode enviar essas informações para outros lugares. Eu tenho aqui a tela de configuração. Você vai entrar lá no General e vai criar lá o seu conector, preenchendo ali os pré-requisitos para onde você vai mandar isso. Lembra lá que o Alexei falou? Ah, quero mandar para um Kafka, quero mandar, sei lá, para um Rabbit, quero mandar para um outro tipo de ferramenta. Né? Então, bem bacana também, isso é uma automação interna de dentro dos Zabbix. Bom, outra coisa bacana, a gente acabou de falar do quê? Zabbix Streaming, certo? E aí, no 6.4 veio uma super novidade. Né? Nós também somos parceiros da Red Hat e também acompanhamos a evolução dos produtos da Red Hat. Então, recentemente, o Zabbix anunciou uma integração muito bacana com a Red Hat, que foi a questão do Event Driven Ansible. Então, para quem não conhece, o Event Driven Ansible ele é uma ferramenta aí da própria Red Hat, que ela proporciona remediação para o seu ambiente através de algumas rulebooks. Tá? Então, para quem não conhece aí o Event Driven do Ansible, tá? Isso agora é nativo dentro do Zabbix, é uma integração criada para dentro do próprio Zabbix, né? Então você pode usá-la justamente para quê? O Zabbix ele pode mandar as informações diretamente para essa integração com o Event Driven do Ansible. É muito bacana, recomendo, pessoal, utilizem, explorem essa funcionalidade, porque é uma questão de automação. Red Hat, Ansible, a gente respira essa plataforma. Então, diariamente, a gente usa muito essas plataformas e estamos sempre de olho. Bom, até aqui, pessoal, tranquilo, a gente só falou de coisas internas dentro dos Zabbix. E o que tem além disso? Né? Vamos lá falar um pouquinho das nossas tarefas diárias. Né? Quais são as nossas tarefas diárias do nosso dia a dia? Eu tenho tarefa de instalação, de configuração e tenho de administração também. Então, cada um que administra os Zabbix tem aquele negocinho, aquela tarefinha que você tem que executar todo dia. Vai lá, valida o sistema, arquitetura, tarefa, instalação, configuração, grupo, usuário, vai criando. E como é que você automatiza essas tarefas repetitivas? E aí, vamos lá. Nós da Lunit geralmente estamos pensando muito em automação, pipeline, CI, CD, então tem muita coisa rodando. E aí a gente tenta ilustrar isso com uma pipeline simples, algo básico, onde eu vou... chegou um novo cliente e eu quero colocar aquele cliente, aquela tarefa, por exemplo, numa pipeline. Então, eu vou criar lá um pré-requisito, vou criar um código, vou executar esse código e depois vou validar. Por que a gente não pode levar isso para dentro dos Zabbix também? Ou preparar para que os Zabbix ele saia nessa esteira também? Então, uma ideia básica aqui, coisinha básica mesmo, pessoal, de uma forma de ilustrar isso, ou seja, eu vou identificar, vou fazer uma leitura de quais são as minhas tarefas básicas, vou criar um código, vou escrever esse código, vou transferir esse código para alguma linguagem e vou trabalhar esse código, depois tudo bonitinho, eu preciso executar esse código. Aonde que eu vou executar esse código? Como que eu vou executar esse código? E aí que entra, né, as ferramentas de automação. A gente está falando aí de várias ferramentas de mercado. Nós utilizamos bastante a questão da Red Hat. Então, a gente utiliza bastante a questão do Ansible para tudo que nós precisamos. Tem outras ferramentas também, pessoal. Recomendo, usem automação. Tá? E use também o quê? A API dos Zabbix para fazer isso. Né? Então, a API dos Zabbix, todas essas tarefas que eu falei anteriormente, podemos fazer com a API. E tem um módulo também do próprio Ansible que permite você trabalhar com esses módulos da API também. Tá bom? Legal. Aqui eu trouxe algumas ilustrações de código de configuração. A partir de planilhas, eu posso popular um ambiente, eu posso cadastrar novos hosts, eu posso cadastrar novos grupos, então, tarefas básicas. Tudo aquilo que você fazia manualmente, você deixa de fazer manualmente, você investe um tempinho aprendendo uma linguagem, aprendendo a fazer um código, e depois você vê que, com apenas um único clique, apenas um único enter, você consegue popular um ambiente. Tá? Então, assim, são coisas que a API proporciona para a gente. Né? Muito bacana mesmo.
Dá para fazer código para você preencher praticamente quase todos os campos, né? Praticamente todos os campos dos elementos dentro dos Zabbix. Eu posso criar um código para criar e cadastrar usuários. Claro, melhorou agora na 6.4 essa questão de população de hosts, né? De usuários. Então, melhorou bastante. O que mais que dá para a gente fazer? Aqui estou mostrando a criação de usuários. Então, rapidinho ali, já criou os usuários de forma automática. Deu menos de 1 minuto para criar todos esses usuários. Aqui também, já tive algumas demandas para popular proxy. Na verdade, quando a gente vai popular um ambiente, eu já populo, na verdade, já preencho uma planilha com todos os requisitos e eu já populo uma única vez, né? Justamente para evitar esse serviço manual, né? E aí faz todo o cadastro de proxy também. Então, todas as tarefinhas básicas, eu costumo investir aí alguns minutos criando scripts em Python e automatizando algumas coisas também com a API dos Zabbix. Bom, falar de mapas também, a gente automatizou também algumas tarefas de mapas. Mas, Ernesto, como é que você vai automatizar a questão dos mapas? O Danilo vai falar isso amanhã também, um pouquinho dos desafios que nós tivemos em um dos projetos. Ele vai falar de um case de sucesso em relação a um projeto, e a gente também utilizou essa automação de criação de mapa. A partir de 1, 2 ou 3 mapas, você vai criar de 1 para 1000. Nós tivemos uma demanda de criar 300 mapas distribuindo várias cidades a partir de um submapa. Pô, como é que você vai fazer isso no mapa padrão? Você tem vários elementos. O que você vai utilizar? A API. Imagina fazer 300 mapas no braço. Alguém ainda faz mapa no braço? Ou sem API? Aí, todo mundo usa. Acho que eu falei errado, né? Tá bom, vamos lá. E aí, ó, mesma coisa, os mapas criados, né, automaticamente. Né? Bem bacana também você automatizar isso. Faz um modelinho, a partir daquele modelo, pega a referência do mapa, né, pega as informações lá que ele gera via API, no GET que você deu, e gera lá o create com base naquelas informações e referências. Bom, geração de relatório de saúde diário. Eu acho que foi o Luiz da iOS que falou dessa automação. Ele falou da automação de geração de relatórios e da funcionalidade nova. Na conferência passada, eu falei dessa saúde, dessa geração de saúde, né, dos Zabbix através do Word, do PDF. Então, eu fiz essa automação, apresentei na última conferência, foi bacana. Foi um desafio que eu precisei para alguns projetos. E meu último desafio foi que eu precisei, né, foi justamente de fazer o quê? A migração de ambiente usando a API. Né? Então, foi bem bacana também, foi um desafio que trouxe muita velocidade para testar. Onde eu tenho, por exemplo, um ambiente antigo, 6.4, e eu quero testar, por exemplo, a versão 7, que saiu há pouco tempo, mas eu quero fazer o teste de carga, quero utilizar algumas funcionalidades. Como é que eu vou fazer esse teste? Hernandes, faz um backup e restore do banco de dados na tua máquina. Beleza, quanto tempo que vai demorar isso? Quanto tempo vai demorar para você fazer um backup e depois fazer o restore? E por que não você só pegar, dar um enter, o que está desse lado vai para o outro lado. O que está no antigo já vai para a plataforma de teste. Então, e é isso que nós fizemos. Criei ali um script que ele vai contar o total de hosts atuais, vai pegar todas as propriedades do host e vai jogar para o outro lado. Beleza, ele jogou para o outro lado, o Zabbix já está todos os hosts já dentro do Zabbix novo, já para fazer o teste. Então, eu tenho um ambiente de produção e eu posso fazer um ambiente de homologação para fazer teste de carga. Fiz isso recentemente, testando aí a 7.0, por exemplo. Acabou de sair a 7.0. Eu vou testar, mas eu não quero testar com um host, com 2 hosts. É diferente de quando você tem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 hosts. Eu pego um ambiente de 10.000, jogo para o outro lado com a API, acabou. Tá? Então, ganhe tempo, ganhe bastante velocidade. Compartilhar agora com vocês, para a gente finalizar, alguns cases. Né? É importante a gente compartilhar essas experiências, um pouquinho do que nós vivemos lá na Lune. Essa é uma aplicação que nós desenvolvemos internamente justamente para trabalhar essas migrações também. Tá? Nela, eu tenho alguns detalhes. O Danilo também, amanhã, na palestra dele, ele vai falar sobre essa aplicação que nós fizemos, porque ela ajudou bastante também
na nossa migração de um grande cliente que nós temos também, que é o case de sucesso de amanhã. Então, vou deixar para ele falar dessa parte. Essa aqui é a carinha da ferramenta da Red Hat, na verdade, que é o Ansible Platform. Nós utilizamos ela para, principalmente, automatizar o deploy, utilizando aí containers ou orquestração. E muita gente tinha esse desejo de fazer essa automação. Eu sempre tive esse desejo de automatizar essa implantação, colocar numa esteira. Chegou um cliente novo, coloca os Zabbix aqui, ele já entra na esteira, beleza, dá um Enter, pronto, o Zabbix já subiu, já está funcionando. Mas é em alta disponibilidade. Tá bom, a gente vai colocar lá, seleciona a opção alta disponibilidade, ele já sobe com alta disponibilidade. Mas não era essa a versão, eu quero a versão 5.5, ou a versão 5.4, a 6, 6.2, 6.4, ou a de 7 de teste. Você também pode selecionar isso. E aí, você manda rodar. Olha ali, eu trouxe a telinha para vocês, mostrando aqui a telinha do Ansible rodando, fazendo o deploy. Bacana, Hernandes, você só trouxe print, né? Eu falei, bacana. Dá uma olhada agora, na hora que eu dou o start, vamos ver se vai rolar. Está rodando? Está rodando. Está rodando. Eu vou automaticamente passar ali pelos menus na plataforma. Na plataforma, eu vou chamar o job para rodar. Vou dar o start para fazer um deploy dos Zabbix em alta disponibilidade, utilizando aí orquestração, utilizando containers, utilizando aí algumas automações justamente para subir todo o ambiente. Então, assim, observem que na hora que eu dei o start, deixa eu ver se está rodando. Está rodando, né? Está rodando. É que não está tão claro aqui, o verde, é que eu estou muito perto. Vocês estão conseguindo ver ele passando? Verde, que ele estava escuro, né? Agora está ficando verde, indica que ele está fazendo o deploy. Tá? E aí nós fizemos a gravação justamente para isso, para mostrar para vocês dessa automação. Tá bom? E depois que ele vai terminar todo o processo. Acho que não vai dar nem tempo de terminar de falar, porque ele já vai subir, já vai rodar. E ali eu mostro ele já funcionando. Deixa eu abrir aqui o navegador. Terminou, ele finalizou todos os passos. Se em algum momento der alguma falha, ele vai me reportar. Terminei, ele já vai mostrar aqui para mim os Zabbix funcionando. E aí eu quero validar se ele já está em alta disponibilidade. Tá? Então, tudo isso eu faço via as ferramentas da Red Hat que a gente tem à nossa disposição. Bom, muito bacana, né, pessoal? A gente fala sempre de automação. Não falei sobre os módulos, tá? Tem muita automação que dá para fazer com os módulos. Dá para fazer importação de hosts, dá para fazer cadastro de usuários, dá para fazer muita coisa com os módulos. Tá? Dá para colocar também muita customização. Isso aqui é um pouquinho só do que a gente automatiza lá na Lunio. Tá bom? E é isso, pessoal. Meu nome é Hernandes Martins. Essa foi a palestra Automatizando Suas Tarefas com os Zabbix. Muito obrigado. Esses são os meus contatos. Meu LinkedIn, tá? Caso vocês queiram me adicionar no LinkedIn, pode escanear aqui. Quiser conversar, quiser que eu apresente alguma dessas soluções, eu fico à disposição lá no stand da Lunio. É só chamar. Bom? Obrigado, meu amigo. Valeu, meu caríssimo. Até a próxima.